Hoje nós vamos fazer o estudo do livro de Apocalipse, capítulo 5. Neste capítulo, nós vamos ter a visão do livro selado com selos e do Cordeiro. Então, nós vamos ver que existe um livro e que esse livro ele tem toda a história da humanidade. Desde que vai acontecer desde Jesus até a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. E esse livro vai dizer tudo o que vai acontecer desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. A história da humanidade está toda nesse livro. Esse livro está selado, está fechado com 7 selos. E aí nós vamos ver quem é que pode abrir este livro, quem é que pode contar o que vai acontecer durante esse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. É isso que esse capítulo vai nos dizer. Ele começa dizendo, vi na mão direita, quem está vendo é João. Vi na mão direita daquele que está sentado no trono. João continua no céu. Ele foi espírito para o céu. Então ele viu na mão direita daquele que está sentado no trono. Quem está sentado no trono é quem? Deus. Deus Pai. Um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Ou seja, esse livro é o livro que conta a história da humanidade. E está selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Esse anjo forte está dizendo, quem é digno de abrir esse livro e desatar os selos? Ora, nem eu, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, ninguém podia abrir esse livro. Ninguém. Nem sequer olhar para esse livro. E aí João chorava muito, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Porque esse livro era o livro da história da humanidade. Todavia, um dos anciãos, ou seja, me disse, aqueles 24 anciãos que estavam assentados em 24 tronos ao redor do trono de Deus, me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Jesus ele veio da descendência de Judá, um dos filhos de Jacó. A raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ou seja, Jesus ele veio, ele morreu no nosso lugar, ele encarnou, ele ressuscitou, ele está lá no céu hoje, dentro de Deus Pai, e ele é digno de abrir esse livro. Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ela aqui está vendo um cordeiro que é Jesus, que morreu como morte substitutiva em nosso lugar, derramando o seu sangue precioso para a remissão dos nossos pecados, para a libertação dos nossos pecados. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, representando sabedoria, força, poder, onisciência, onipresença, onipotência, tudo isso Jesus representa. Aí diz, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ou seja, Jesus vem, e toma o livro daquele que estava sentado no trono. Ele pega o livro na sua mão. O livro que contém a história da humanidade. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro de Jesus, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos anjos, daqueles que, e os que se converteram, oração de todos os crentes. E entoava um novo cântico, ou seja, um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque tu foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Ou seja,
Somente o sangue de Jesus. Somente Jesus poderia fazer aquilo, mas ninguém, nenhum anjo, ninguém, só Jesus, porque todo o poder foi dado ao Filho. E aí ele diz, entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus. O que Jesus fez na cruz ali, em nosso favor, dá a ele o poder, né, de abrir os selos. Somente ele é capaz de fazer isso por conta do sangue dele, que ele derramou em nosso favor. Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre toda a terra. Ele vai dizer agora, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, de seres viventes e de anciãos, cujo número era de milhões e de milhões e milhares de milhares. Ou seja, nós sabemos que tem um número determinado já do Antigo Testamento que já estão lá. Os que se salvaram, que colocaram a fé no Messias. Esse número está fechado. Porque o do Velho Testamento os que se salvaram já estão todos lá. Mas os que do Novo Testamento, desde a beira-vinda de Jesus, ainda há salvação todo dia. Os que vão morrendo em Cristo vão se juntando lá no altar de Deus. Vão cada dia indo para o paraíso. A alma vai indo para lá. Por isso que diz que tem milhares e milhares, né, lá. São esses que estão cada dia indo para o altar de Deus, indo para o paraíso. Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber. Aí estão aquelas perfeição de Deus nos atributos, que é poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Perfeição de Deus. E olha que ele coloca aqui, em grande voz, né? Diga ao Cordeiro que foi morto de receber. Aí os 7 atributos, a perfeição de Deus, que é poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que cada criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, e agora o louvor, não é só para Deus Pai, e também não é só para Deus Filho, é para os dois. Olha só o que ele diz aqui, aquele que está sentado no trono, quem é? O Pai. E ao Cordeiro, que é o Filho, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Coisa maravilhosa, porque nós sabemos que o nosso Deus é o Deus de misericórdia, é um Deus que não tem princípio nem fim, é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. E ele vai concluir esse capítulo dizendo que e os 4 seres viventes respondiam amém, ou seja, é verdade, assim seja. Também os anciãos prostraram e adoraram. Vamos ver que está tendo no céu, né, orações, louvores, alegria. Tudo isso está tendo lá no céu. Adoração ao Pai, adoração ao Filho. Os que do Antigo Testamento que estão lá, os do Novo Testamento, os anjos, todos que estão no céu estão louvando e glorificando ao Pai e ao Filho. Né? Então é uma festa maravilhosa que está acontecendo lá no céu. Né? E vai ser totalmente completada um dia quando Jesus voltar e levar todos os que se salvarem, desde Abel até a segunda vinda, em corpos glorificados. Vamos estar plenamente, né, no reino dos céus, de forma plena, né, na forma plena, num corpo glorificado. Isso é o que esse texto nos ensina. Que Deus continue nos abençoando sempre.